Você já chorou sem saber por quê? Não por causa de uma perda específica, não por causa de um problema que você consegue apontar com o dedo, só aquela sensação de vazio, de saudade de algo que você nem sabe o que é, uma distância enorme entre você e Deus, e você não entende de onde veio essa distância. Se isso já aconteceu com você, o Salmo 42 foi escrito exatamente para esse momento. Aqui nesse canal, a gente não finge que a fé é fácil. E hoje eu quero te mostrar um salmo honesto, quebrado e ao mesmo tempo poderoso. Um salmo que não esconde a dor, mas que encontra Deus dentro dela. E mais do que isso, um salmo que vai reacender em você algo que talvez esteja quase apagando. A esperança. Fica até o final, porque nós vamos orar juntos e eu vou citar vários de vocês pelo nome. Bem-vindo ao Mentoria Divina. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora e ativa o sininho para não perder nada. O Salmo 42 começa com uma imagem que qualquer pessoa que já esteve no fundo do poço vai entender de imediato. Como o cervo que brada por água, assim a minha alma brada por ti, ó Deus. Imagina esse cervo, não um cervo que passeia tranquilo num campo verde. Um cervo que está fugindo, exausto, a língua ressecada, os pulmões queimando. Ele não está procurando água por prazer. Ele precisa de água ou vai morrer. É assim que o salmista descreve a própria alma. E sabe quem escreveu esse salmo? Não foi Davi. Foi um grupo chamado Filhos de Corá, levitas, sacerdotes, pessoas que tinham passado a vida inteira servindo no templo, cantando, adorando, e de repente estavam longe, exilados, incapazes de ir ao lugar onde sempre encontravam Deus. E isso é o que dói mais nesse salmo. Não é só a dor de fora, é a saudade de Deus. As lágrimas deles tinham sido o alimento, dia e noite. Enquanto todo dia alguém perguntava: cadê o teu Deus? Você já ouviu essa pergunta? Não necessariamente de outra pessoa. Às vezes é a voz dentro da tua própria cabeça, no silêncio da madrugada, quando o peso não deixa dormir, quando você carrega a família nas costas, as contas, a saúde que preocupa, os filhos, os netos, o futuro que ninguém garante. E no meio de tudo isso, ainda tem que ser forte, ainda tem que segurar. E por dentro, aquela sensação surda de que Deus está longe. Os filhos de Corá sabiam exatamente o que é isso. E eles não esconderam. Eles escreveram. Essa é a primeira coisa que o Salmo 42 ensina. Que Deus não se ofende com a tua honestidade. Pelo contrário, ele registrou essa dor na palavra para que você soubesse que fé honesta é fé de verdade. Não é falta de fé chorar. Não é falta de fé sentir o abatimento. Falta de fé seria virar as costas. E eles não viraram, mas espera até ouvir o que vem agora. O salmista está no fundo, com as lágrimas escorrendo, com os inimigos provocando, com a saudade de Deus sufocando, e de repente ele faz algo inesperado. Ele se vira para dentro, ele fala com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não está fingindo que está bem, mas ele também não está se afogando, ele está se orientando. Tem um momento na vida de todo crente em que você precisa parar de escutar o que a sua dor fala e começar a falar com ela. Dizer para ela: eu sei que você existe, eu sei que dói, mas eu sei também em quem eu confio e ainda vou louvar a Deus. Esse refrão aparece 2 vezes no Salmo e não é vitória ainda, é escolha, é a decisão de esperar antes de ver, de confiar antes de entender, de louvar antes de sentir. A palavra hebraica usada aqui é yashal. Ela não significa espera passiva, não é cruzar os braços e torcer. Ela carrega a ideia de expectativa com confiança profunda, como quem espera o sol nascer. Você não sabe a hora exata, mas sabe com absoluta certeza que vai nascer, porque você conhece aquele que criou o sol. Isso é esperança bíblica, não é otimismo, é certeza ancorada em quem Deus é.
E o Salmo vai fundo nessa verdade quando diz: um abismo chama outro abismo. Essa frase parece difícil, mas é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. O abismo da tua necessidade chama o abismo da provisão de Deus. Quanto mais fundo você está, mais você está em posição de receber o que só Ele pode dar. Não porque Deus usa o sofrimento como castigo, mas porque no fundo do poço você para de tentar resolver no próprio esforço. Você reconhece que não dá conta. E aí, nesse lugar de rendição total, Deus age de um jeito que no conforto você nunca teria visto. Elias chegou nesse ponto debaixo de uma árvore, exausto demais até para continuar vivendo. E Deus não chegou com um sermão. Chegou com pão quente e um cântaro de água. Levanta e come. O caminho é longo demais para você. Jó chegou nesse ponto no fundo da cinza, com o corpo destruído e sem resposta para nada. E Deus falou com ele do meio do vendaval. Não respondeu às perguntas. Se revelou. E isso foi suficiente. Os filhos de Corá chegaram nesse ponto no exílio, longe do templo, longe do lugar onde sempre haviam sentido a presença de Deus. E escreveram um salmo que atravessou séculos e chegou até você hoje. Porque é isso que Deus faz com o abismo. Ele não ignora, ele desce. Presta atenção nessa parte porque ela muda tudo. O salmo termina exatamente como começou, com o mesmo refrão, a mesma fala para a alma, o mesmo convite à esperança. Mas agora não é mais o começo da jornada, é a conclusão dela. E a conclusão não é uma resposta, é uma ancoragem. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, salvação do meu rosto e meu Deus. O salmista encerra sem dizer que o problema sumiu, sem dizer que o exílio acabou, sem dizer que as lágrimas secaram. Ele encerra dizendo: eu sei em quem confio, e isso basta. É exatamente isso que a esperança bíblica faz por você. Ela não remove a tempestade. Ela te ancora enquanto a tempestade passa. Ela não apaga a dor. Ela te dá algo maior do que a dor para se agarrar. E se você chegou até aqui hoje com a alma sedenta, com o coração pesado, com a vida apertada em alguma área que você nem conseguiu falar ainda em voz alta, eu quero te dizer uma coisa antes da oração. Você não veio aqui por acaso. O servo não encontra a fonte por acaso. Algo dentro de você buscou, e esse algo é o Espírito de Deus em você que ainda não desistiu, mesmo quando você já quis desistir. A fonte está aqui. Vamos orar juntos agora. Pai, eu venho diante de Ti com esse salmo nas mãos e essas pessoas no coração. Senhor, tem gente aqui que está no deserto, não o deserto que aparece no mapa. O deserto de dentro, a alma ressecada, o coração exausto de pedir e não ver resposta. A voz que às vezes grita no silêncio: onde tu estás? E eu não vou fingir diante de ti que isso não dói, porque dói, tu sabes que dói. Mas, Senhor, é exatamente aqui, nesse lugar seco e difícil, que eu preciso te dizer uma coisa. Tu és a fonte. Não és uma fonte que só corre quando o tempo está bom. Não és uma fonte que seca quando a nossa fé vacila. Tu és a fonte que existe antes de qualquer sede, antes de qualquer deserto, antes de qualquer dor. E o salmista sabia disso. Ele estava com o coração partido, as lágrimas escorrendo, os inimigos perguntando onde estava o seu Deus. E mesmo assim, ele disse: ainda vou louvar a Deus. Não vou louvar porque a dor acabou. Vou louvar porque Ele é digno mesmo no meio da dor. Senhor, eu quero essa coragem para cada pessoa que está assistindo agora. Pai, a esperança que eu peço hoje não é a esperança frágil que depende de circunstância. Não é o otimismo de quem acha que vai dar tudo certo porque a vida é boa. É a esperança do Yahal, a esperança que sabe
que tem certeza, que aguarda o sol nascer não porque vê a luz ainda, mas porque conhece aquele que criou a luz. Derrama essa esperança agora, em cada mente cansada de esperar, em cada coração que já não tem mais energia para acreditar, em cada pessoa que chegou aqui com o peso do mundo nas costas e ainda assim abriu esse vídeo, porque lá no fundo ainda há uma centelha viva que não apagou. Essa centelha és tu, Senhor. Não deixa apagar. Renova, restaura, reanima. Faz o que só tu sabes fazer. Transformar o deserto em fonte. Transformar o pranto em dança. Transformar o abismo da necessidade no encontro com o abismo da tua provisão. E agora eu trago diante de ti cada nome que chegou até aqui pedindo oração, porque cada um deles é um servo sedento que correu até a fonte. E tu não desapontas quem te busca. Carlos, saúde e finanças. Urgente. Senhor, eu nem sei por onde começar pelo Carlos, mas tu sabes. Tu vês o corpo dele, vês as contas dele, vês o que ele não falou em voz alta. Então, age. Agora, nos dois lugares ao mesmo tempo, porque para ti não tem limite. Jane Moreira está num cansaço específico, Pai. Não é cansaço de trabalho. É o cansaço de quem espera pela justiça e não vê mover. Processos parados, dívidas vencidas, o peso de uma vida que parece emperrada. Mas tu és o Deus que move o que o homem não consegue mover. O que está parado nos tribunais da terra, tu já julgaste nos tribunais do céu. Move, Senhor, abre, provê, que a Jane veja com os próprios olhos a tua fidelidade se tornando concreta. Joana Batista da Silva Pires. Vida sentimental. Eu nem sei o que ela está vivendo em detalhe, mas tu sabes. E basta. Entra onde eu não consigo entrar. Toca onde só tu podes tocar. O coração humano é fundo demais para qualquer palavra humana alcançar, mas a tua palavra alcança. Iris Silva veio interceder, Pai. Ela não veio pedir para si. Veio carregar Juan e Fabiana. Esse tipo de intercessão tu honras. Então honra a Iris agora respondendo o que ela pediu. Esse casamento, onde a distância aproxima, onde a mágoa cura, onde o amor esfriou, reacende. Que Juan e Fabiana experimentem algo que eles saibam que só pôde vir de ti. Maria Aparecida pediu livramento. Para si, para a família, para casa. E chamou o neto Carlos Eduardo pelo nome. Senhor, esse gesto de uma avó que ora pelo neto me toca fundo. Honra essa oração. O livramento que ela pediu, concede. E sobre Carlos Eduardo, que o teu olho esteja sobre ele hoje, amanhã, e em cada dia que essa avó não conseguir estar perto. Guildeni e Francisca chegaram juntos, Pai. 2 nomes no mesmo pedido. Isso diz muita coisa. Bênção sobre esse casal, sobre o que eles estão vivendo juntos, sobre o que estão enfrentando, sobre o que ainda não falaram. Tu, que és o Deus de Adão e Eva, de Boaz e Ruth, sê o Deus de Guildeni e Francisca também. Maria Luísa Pereira vai fazer uma tomografia, talvez hoje, talvez amanhã. Enquanto ela está deitada naquela máquina, Senhor, lembra a ela que tu estás ali, que o resultado que sair dali passa pela tua mão antes de chegar na mão do médico. Paz. Resultado bom. E se precisar de tratamento, que o caminho já esteja aberto. José Luiz chegou com 6 nomes. Pai, Luane, Claudir, Renato, Francisco, Marlene e Divanilde. 6 pessoas com enfermidade, e ele trouxe todos. Senhor, esse é o coração de um intercessor. Responde à intercessão dele. Cada nome desse tem um corpo, uma dor, um medo. Tu conheces os 6 melhor do que José Luiz conhece. Age sobre cada um. Restaura. Sara, Solange. Aparecida começou o pedido com obrigada. Isso é raro, Pai. Ela veio agradecendo antes de pedir. Então eu peço junto com ela pela vida amorosa e financeira. E eu peço com a confiança de quem sabe que tu valorizas o coração grato. Que a semente da gratidão dela produza colheita abundante nas 2 áreas.
Maria Aparecida está esperando a cirurgia da vesícula ser marcada. Pai, remove o que está travando. Autorização, vaga, burocracia, seja o que for. A cirurgia sai, e quando ela entrar na sala de operação, que sinta que não está sozinha, que saia bem, que o corpo dela seja restaurado. Vera Lúcia veio interceder por Samuel Oliveira, cigarro e jogos no celular. Senhor, vício é uma gaiola que a pessoa nem sempre enxerga que está dentro. Samuel pode não estar pedindo socorro agora, mas a Vera Lúcia está pedindo por ele. Honra essa intercessão. Abre os olhos de Samuel para o que o vício está roubando. E quando ele quiser sair, que a força para sair venha de ti. E ainda vou louvar a Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Pronto. Ele ouviu cada palavra. O salmista encerrou sem dizer que o problema sumiu. Encerrou dizendo: eu sei em quem confio, e isso foi suficiente para atravessar o deserto. É o que eu desejo para você hoje. Não que todas as dores desapareçam de uma vez, mas que a esperança que atravessa qualquer dor chegue até você agora. Que o abismo da tua necessidade encontre o abismo da provisão de Deus. E que lá no fundo, no lugar mais seco da tua alma, você consiga dizer com o salmista: ainda vou louvar a Deus. Olha, esse canal não vende nada, não tem produto, não tem curso, não tem pedido de dinheiro, nada. O que eu peço é simples. Se esse vídeo tocou você, manda para alguém que está no deserto agora, alguém cuja alma está sedenta. Você pode ser a mão de Deus levando água para essa pessoa hoje. E se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa a tua curtida. Todo dia tem vídeo novo, oração, reflexão, fé prática. Nos próximos vídeos, continuo orando pelos pedidos que chegam aqui nos comentários. Eu leio todos e menciono muitos pelo nome. Tem algum pedido no teu coração agora? Escreve aqui embaixo. Pode ser uma linha, pode ser um nome. Eu leio. Que Deus sacie a tua sede. Um abraço forte e até o próximo vídeo.